Louvado seja Deus. E só depois a vida, ela traz vida, você também. E tem já. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite. É dom e ninguém a depende. Ai, que soninho que deu agora. Veio de Deus pra... Muito obrigada. Tá aqui. Tá até quietinho agora. Eu comi tem pouco tempo, ele tá bem... Acho que ele deve estar dormindo. Mãe, Oi. por que seu pai tá pequeno? Por quê? Porque agora é hora de dormir, tá bom? Ó, deitar. A gente vai contar um pouquinho pra vocês Temos algumas confissões a fazer, né? A gente vai contar um pouquinho da última live também que eu conduzi, né? A gente começou primeiro, conduzimos eu e a Clara, né? E aí o Wellington também ia conduzir algumas coisas, mas a gente vai partilhar com vocês. Boa noite para quem está pelo Facebook. Vamos lá? Com a graça de Deus. Vamos começar porque já deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que José e Maria de Nazaré possam interceder por nós e que de fato o Espírito Santo de Deus nesta noite venha sobre nós. Na verdade, não que ele vem no sentido de que ele está longe e de fato ele vem. Não, o Espírito Santo ele já habita em nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós traçamos o sinal da cruz como sinal da nossa salvação para permanecer na graça de Deus, permanecer cheios do Espírito Santo de Deus, confiantes de que de fato o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, ele está no meio de nós. Amém? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, de forma oficial, boa noite a todos os participantes, tanto do Face como do Instagram. Sejam bem-vindos à Casa da Misericórdia. Quem acolhe vocês é a Tati Well? Não! É a Tati Well no Bethesda, junto com José e Maria de Nazaré. Isso mesmo, né? Com a Sagrada Família. E se tem José e Maria de Nazaré, é porque de fato está presente é o menino Jesus, que é o centro desta casa, que é o centro deste lar, que quer ser o centro do seu lar também, fazendo da sua casa, né, do seu lar, melhor dizendo, não simplesmente da sua casa, porque casa a gente muda, mas lar a gente carrega conosco. Aonde nós vamos, o nosso lar está presente. Estou no serviço, mas o meu lar está presente comigo ali, porque a minha esposa e meus filhos também estão comigo, em oração, na intimidade por meio dos nossos santos anjos da guarda. E claro, um só é o Espírito Santo, a qual nos faz uma só carne. Amém? Amém. Você quer explicar para eles, amor? Falar alguma coisa? Não, pode começar, eu vou entrando. Mas sobre o que vamos contar assim, né? Já tem 2 semanas, né, que a gente fez a live. 2 semanas, isso mesmo. Semana passada a gente não conseguiu fazer, né? A gente fez o chá e velação do nosso filho, mas estava muito cansativo e estava muito agitada a casa e não ia dar para fazer. Ia ter muito barulho. A gente até pede desculpa justamente por conta disso. Porque, de fato, é um trabalho de evangelização. É uma pregação. Né? E tem que se dar o melhor, não tem que se falar só da nossa cabeça ou simplesmente para cumprir, né? De uma forma obrigatória. Não. Na verdade, tem que ser preparado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Né? É o Espírito que conduz. A gente não pode pregar o nosso próprio evangelho, evangelho segundo o El e Tati. Não existe isso. Né? É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é Ele que inspira, é Ele que nos concede o Espírito Santo e nos dá as instruções, claro, por meio da Santa Igreja, para a gente estar aqui com vocês. E como vocês são pérolas preciosas aos olhos de Deus, né? O Senhor não quer dar qualquer alimento, mas Ele quer dar um alimento sólido, que sustente realmente. Ele não quer simplesmente uma euforia passageira, mas Ele quer infundir na sua alma a alegria do Espírito Santo.
E aí, então, na última live, a gente tinha, né, a gente sempre se prepara, lê o catecismo, né, até direciona o que cada um vai falar e tudo mais. E aí eu e a Clara íamos começar planejado, e como de fato foi, a Clara falou, depois eu falei. Quando assim que a Clara terminou de falar, né, nós estamos no sofá, aqui do lado tem uma poltrona, a Clara foi para a poltrona. Na hora que ela foi para a poltrona, ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Na hora eu achei, ela falei, daqui a pouco passa. E aí ela ficou sinalizando. E quem estava na live, não sei se prestou atenção, que eu ficava assim, espera um pouquinho e tal. Mas não passou. Aí o que o Wellington fez? O Wellington saiu e foi ficar com ela, rezar por ela e tudo mais. Porque assim, isso não é uma coisa normal, isso. Né? Não estava normal. E tanto que não foi normal, sendo que seguiu a live inteira. O Wellington teria que voltar aqui, porque teria coisas para ele dizer que ele já, né? E eu acabei falando, mas de uma forma breve, mas é algo que o Senhor já tinha colocado no coração dele, para ele dizer, né? E aí, tanto que na live eu até pedi para vocês rezarem por nós. Eu não queria expor naquele momento que estava acontecendo, para não causar alvoroço nem nada disso, mas o meu coração de mãe também estava bem difícil. Eu falei, eu não consegui também entregar para vocês aquilo que eu também tinha me preparado, porque eu também estava preocupada com ela, mas ao mesmo tempo estava ao vivo com vocês e tinha um compromisso com vocês. E de fato foi. Isso aqui foi a live inteira, terminou a live, a gente deu remédio, teve que dar remédio para ela, continuamos em oração, fomos dormir tarde, né, para observar, mas nítido que foi um combate, né? Até porque quem se dispôs a estar aqui à frente, né, conosco, foi ela. Eu não falei para ela, filha, seria bom que você estivesse com a gente. Não, ela falou, mãe, eu quero participar, né? Desde da terceira live, né? Uhum. Da terceira? Acho que não, sim. Da quarta, o Rapaz e Mãe, que ela participou. Então, ela participou das duas lives, o Rapaz e Mãe e do quinto que a gente fez, foi a última live. Então, o que nós fizemos realmente foi um combate, fora que, antes da nossa live, o Wellington já tinha feito uma live na casa de um amigo nosso, e também tinha tido combate lá, um combate bem, eu já estava sentindo, na realidade. Eu estava aqui em casa, né, e eu estava percebendo a atmosfera espiritual que estava envolvendo, né, então eu peço que vocês rezem por nós sempre, porque não ligar a câmera e falar, né? Aquilo que nós abordamos aqui, aquilo que nós falamos é o evangelho. E a partir do momento que a gente fala do evangelho propriamente dito, da verdade, né, o inimigo de Deus se levanta, ele não quer. Até porque vocês são pessoas aqui que querem aprender, né? Querem estar mais inseridas, né, no evangelho, naquilo que o Senhor quer para a sua vida, né, no evangelho verdadeiro. Então, é um combate para nós, mas também para vocês. Mas rezem pela nossa família, né? Hoje, graças a Deus, está tudo bem, né? Mas o combate sempre existe, né? Sim, Só para vocês entenderem que, assim, e aí teve coisas, por que a gente hoje não vai falar propriamente do sexto mandamento? A gente vai fazer é uma ponte, né? entre o quinto e o sexto, porque tem coisas que eu não consegui falar do jeito que eu deveria falar na última live, né? E aí a gente já aproveitar e emenda no sexto também, para não ficar tão extenso. Sim, claro. Até porque o quinto mandamento, né? É um caminho para o que nós vamos falar dentro do sexto mandamento. Por quê? O quinto mandamento, né, da lei de Deus não matarás. E o sexto, não pecar contra a castidade. Então, em primeiro momento pode pensar assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas se a gente vai falar não pecar contra a castidade, é óbvio que a gente vai chegar naquilo que Nossa Senhora tanto fala, né? De que os jovens não querem mais se casar, né? Eles querem viver uma vida totalmente desregrada, né, da sua sexualidade. E por consequência, né, deste pecado, da sexualidade desregrada, vem aí a chamada prática do aborto, né, que é o quê? É o assassinato de crianças no ventre materno. Não adianta a cultura da morte dar outros nomes, como interrupção da gravidez, não adianta colocar aí outros nomes como eu posso falar? Tá me fugindo a palavra aqui agora.
tá me fugindo a palavra, mas eu vou lembrar, interrupção terapêutica, né, da gestação, coisas do tipo, né, são palavras que eles tentam mudar, a cultura da morte tenta mudar, e justamente é nessa ponte que a gente vai quebrar, né, um pouco aí dessas questões, né, dessas obras, dessas falácias, né? Então liga diretamente o quinto não matar com o sexto, até porque se fala de aborto, é assassinato de crianças no ventre materno. Então a gente já sabe que não deveria ser nem assunto para discussão, porque é uma ordem direta de Deus, não matarás, não matarás, né? Então Deus deixou isso bem claro para nós, está bem claro para nós, tá bom? Então vamos prosseguir então? Vamos para Miguel, porque faz tempo que a gente não fala com o Miguel e ele Miguel, tá faz aqui. tempo, Miguel. Miguel, Deus abençoe, que saudade de você, viu? Faz muito tempo que a gente não se vê, muitos anos que a gente O Miguel não se vê disse mesmo. assim, ó, Amo vocês. no sentido da amizade, né? De sermos amigos, né? E eu digo para você, Miguel, é bom ser amigo de pessoas que são amigas de Jesus, né? Então nós também sentimos o coração muito abrasado por ter a sua amizade. O Miguel é uma pessoa que nos assim marcou muito no nosso matrimônio, né? Ele foi uma providência de Deus muito grande dentro do nosso matrimônio, né? Então, muito obrigado, Miguel. A família também. Beijo pra Gi também, aproveitando. A Gisleide, a Yara. Yara também, mas vamos lá. Vamos lá, Só muito para bem. dar um... Bom, mas como eu falei da questão da cultura da morte, eu já falei essa palavra, cultura da morte, então é interessante e necessário explicar, né, a cultura da morte. Há algum tempo atrás eu falava muito sobre a questão da agenda de gênero, né, que envolve muitas coisas, né, a destruição da família, aquela questão de... não estou tratando aqui, né, assim, de preconceitos. Não é isso. Estou falando aqui dessas agendas que são, digamos, contra a família, que é contra o mal de Deus. Né? Então, é da mentalidade, é das ideologias e não de pessoas em si, né? Mas sim dessa ideologia. Então, ideologia de gênero, a questão da agenda de gênero, a agenda LGBT, a questão da agenda do aborto, né? É um grande pacote, né? É um grande pacote aí, a qual está inserido dentro dessa cultura da morte. É tudo que vai contra a família, é tudo que vai contra a vida, né? Ideologia de gênero que quer a desconstrução, né, da família natural querida por Deus, né? O feminismo, o movimento feminismo, que ele está ali, digamos assim, para eles, no caso, vamos colocar dessa forma, né, não existe a mulher, né? Não tem essa diferença de homem e de mulher. Não é que eles querem simplesmente os direitos, né? Mas é realmente a desconstrução da mulher, né? Do ser humano feminino quanto mulher. Então faz parte dessa cultura da morte, né? Porque tira a beleza da mulher. Claro, eu não estou e não vou me aprofundar tanto em cada uma dessas agendas, até porque seria para uma outra live, né? O tema dessa é Escolhe, pois, a vida, justamente para que você simplesmente tenha essa curiosidade a mais de buscar o porquê, né? E nós vamos continuar fazendo também lives, tanto no Instagram como no Facebook. A gente vai continuar postando coisas a respeito, né? A agenda do avançada, e Nossa Senhora tanto em suas aparições vem falando: Brasil, cuidado, Brasil, Brasil. E aí nós temos aí caminhos que estão sendo abertos por meio dessa cultura da morte, dessas Inclusive, agendas. na pandemia. Quer Sim. dizer, o Elton uma vez colocou, acho que colocou no Face, nas redes sociais, né, falando exatamente assim, eles falam, pede tanto, fica em casa, fica em casa, fica em casa, porque queremos preservar a sua vida, mas quer preservar a vida, mas quer matar o bebê no ventre da mãe, algo contraditório, porque na pandemia, mais na pandemia, eles parece que estão querendo, esse fica em casa, tá aterrorizando o povo. Não estou falando que não é importante você se cuidar, não é isso, mas estou dizendo que nas entrelinhas, nessa pandemia, nós estamos vendo esse
do que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo. Nisso, eles estão fazendo por trás, eles estão fazendo o quê? Tentando avançar para aprovar o aborto. A agenda, né? Essa agenda, porque eles têm data para isso, né? É tudo um esquema, gente. O negócio é muito cabuloso, o negócio é muito escroto, sei lá, nem não tem palavras para descrever. Então, eu vou falar só isso, você já tem uma palavra de novo. A gente não tem que ficar pensando só na pandemia. Nós temos que rezar porque tem muita coisa acontecendo por trás e a gente fica tão preocupado, né? Do Covid-19, tanta gente morrendo, isso, aquilo, tal, vacina. Mas eles estão aproveitando esta época para aprovar muitas coisas, muitas coisas. Então, Porque a primeira arma contra a questão do aborto, vou até citar alguns nomes, né, de pessoas muito importantes na questão pró-vida, em defesa da vida. Eu ia citar ela. Temos o padre Pedro Stepien, né, que é um grande defensor da vida. Nós temos a deputada Cris, que também é uma grande defensora da vida, né? Tem Aqui está no Face e está no Instagram, no né? Face e no Instagram. Nós temos postado aí algumas lives dela. E a Cris está batendo de frente, porque ela é deputada, ela tá ali. Então, cada vez que eles tentam fazer uma emenda, alguma coisa, ela já vai lá e já fala não, né? Tem rezado o terço nas redes sociais também. Terço pela Vida, às 11 horas da manhã. Todos os dias ela tem rezado, né, pelo Facebook. Né? Então, realmente, é como você falou, amor. Ela tá indo de frente. Só que ela está à frente, mas também está com a oração. Né? E a primeira arma que nós temos que utilizar é a oração. Porque a nossa luta... o mais interessado na questão, se a gente for falar da morte, mas vamos falar um pouquinho do aborto, né? O mais interessado nisso é o próprio Satanás. É uma luta, gente, que não vai acabar. Assim como Jesus passou pela traição dos seus, de dentro, né? Muita coisa acontece também de dentro. De dentro. Eu digo de dentro porque o Papa Paulo VI, né? Paulo VI, ele já falava para nós que a fumaça de Satanás estava dentro da igreja. Que fumaça é essa? É a mentalidade, eu vou colocar dessa forma para você hoje, é a mentalidade da cultura da morte, que já adentrou em muitos corações. Muitos cristãos já respiram isso, né? Por exemplo, esse livro aqui chamado O que a Igreja Ensina sobre... Nós temos aqui assuntos sobre aborto, eutanásia, clonagem, pena de morte, células troncos, ecologia, né? Como tempos de Pachamama, temos que falar sobre ecologia. Então, onde começa, né? Quando começa a vida, a questão da engenharia genética, embriões humanos, né? Fala muita coisa aqui nesse livro, o que a igreja ensina sobre, do padre Mário Marcelo Coelho, né? É um ótimo livro para nós estarmos lendo, né? Até porque essa questão do aborto tanto é uma agenda que vem sendo programada e vem crescendo de passo a passo, que o brasileiro em si, a nossa nação, né, o nosso povo, né, graças, né, ao Brasil ser a terra de Santa Cruz, né, temos ali a Igreja Católica com força, realmente, o aborto não é aprovado aqui ainda. Porém, essa fumaça de Satanás, essa mentalidade de que em casos de estupro é permitido, por mais que uma lei humana diga, não é crime o aborto em caso de estupro, ainda assim fere completamente o 5º mandamento, não matarás. Então, para nós cristãos, né, isso não vale. Não vale. Para nós cristãos, não vale. Nós somos defensores da vida. Não cabe, isso mesmo, nós somos defensores da vida. Então, aborto em caso de estupro. Né? É fácil falar porque não aconteceu com você. Meu amado, quando você começa a entender a realidade, a beleza da vida, o evangelho, o Santo falar com você, o Espírito Santo te conduzir, você percebe a beleza, porque dentro da palavra da Sagrada Escritura, o Senhor vai te revelando essa beleza, essa dignidade da vida do ser humano. Nós temos aí Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, com o Evangelho Vita, com o Dignitatis Humani, né? A dignidade da pessoa humana, o Evangelho da vida, né?
nós temos aí documentos, encíclicas, né, que a igreja nos oferece para que nós, de fato, conheçamos a beleza da vida. Teologia do corpo, fala. Teologia do corpo, belíssima, né, de São João Paulo II. Né, é uma teologia belíssima, né, do valor, do respeito, né, do ser humano, realmente do princípio da vida. Mas, infelizmente, existem aí leis iníquas, né, caminhos iníquos de homens que estão sendo aí... se for falar numa linguagem espiritual, com inspirações maléficas a elaborar e aprovar leis que vão contra a vida. Vão contra a vida. Então, a questão da anencefalia, né, dos anencéfalos, que infelizmente foi aprovada num ato assim, como diz São Paulo, dá até vergonha, né, falar o que eles fazem às ocultas e às escondidas. Mas esse livro aqui, ele explica muita coisa para nós, tanto dentro do campo da ciência, como do campo da doutrina também. Né? E eu quero até ler um pouco, já se a gente falou assim, brevemente sobre a cultura da morte, porque há uma indústria por trás disso tudo. Né? Há uma indústria por trás disso tudo. Há quem financia Sim. e muito ricas que financiam isso, então o negócio é cabuloso mesmo. Vai ser uma luta constante até a vinda do Senhor. Né? Então, se prepara para a batalha. Né? Quem põe a mão no arado, né, e olha para trás não é digno de mim. Então, se é cristão, é cristão. Vamos para cima, rosário neles. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos nos deixar aí vencer por essa mentalidade que sorrateiramente vai entrando dentro da igreja e dos corações. Tá? Só para concluir, antes de falar aqui da questão da falia, né? Como eu disse, Nossa Senhora falou dos jovens que não querem mais se casar, só querem viver de forma desregrada, né? A castidade ela é muito importante, nós vamos falar isso no 6º mandamento, mas a consequência dessa questão de uso de preservativo desregrado, essa questão de cristão com uma cabeça que tem uma fé, eu não sei em que, talvez em si mesmo, que diz que é bom que o seu filho tenha relação dentro de casa e não na rua, né? Que apoia esse tipo de coisa, né? Ela está apoiando essa fumaça de Satanás. Infelizmente, ela está sendo conduzida por essa fumaça, por essa mentalidade. Quando nós abrimos as portas da nossa casa por meio de uma televisão, por meio de uma internet, de uma mídia, né, para filmes, né, pornográficos, e filmes pornográficos, eu não estou falando desses filmes sex, desses filmes cabulosos, né, que você vai... Sexo explícito. Sim, não. Muita coisa vai acontecendo de forma sorrateira. Muitos seriados, né, que são sensuais, que levam uma sensualidade, que propagam, né, ideologia, mas que propagam a questão da homofobia, né? Da homofobia, não era a homofobia que eu ia falar. Da ideologia de gênero, isso. Eu lembrei de um filme que a gente gosta muito de assistir, não vou falar o nome, mas a gente não se ligava, a gente assistiu muitas e muitas vezes. Numa última vez que a gente assistiu, a gente viu algo sobre ideologia. Ideologia de gênero. E a gente falou assim, gente, como que a gente assistiu várias vezes esse filme, várias vezes, com a Clara, e a gente não separou isso. Então a gente também tem que se ligar nisso. Olha só, gente, o negócio é muito sorrateiro, assim. Porque é uma cena só. Você vê a cena, não é algo tipo subliminar, não. Você vê a cena, mas na sua cabeça ali passou a cena, já foi para outra cena e você não se ligou. Ela é muito sutil. Exatamente. Ela é muito sutil. Então a gente tem que estar muito ligado ao Espírito Santo, né? Com a graça de Deus, aqui em casa, assim, a gente erradicou. Nós assistimos poucas coisas na televisão, mas muito bem selecionadas e peneiradas mesmo. Né? Até porque a gente começou a enxergar isso. Porque quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais intimidade com o Espírito Santo, mais coisas você vai enxergando. Porque o Senhor vai falando, né? Só que você tem que dar passos para crescer espiritualmente, para crescer na sua morada interior, né? Na sua formação tanto humana como cristã, né? Espiritual também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem assistido, com o que a gente tem ouvido, né? Essas músicas, né? Supostas músicas, né? É pornografia entrando dentro da tua casa.
né, dentro do teu interior. Aí fica aquela agitação, né, é muita apologia, né, vamos dizer assim, é muita apologia ao sexo desregrado, né, a uma sexualidade profana, né. O Filho de Deus, ele tem tirado toda a beleza dessa realidade, tem realmente desconfigurado, né, deformado, né, a beleza que há no homem e na mulher, como imagem e semelhanças de Deus. Como imagem e semelhança de Deus. Eis a beleza da nossa vida. A nossa vida, ela se assemelha a uma vida divina, né? Porque nós, assim como o Senhor, né, nós somos, pode dizer assim, nós somos imortais, porque a nossa alma é imortal. Então nós somos imortal. Por mais que o nosso corpo vai se deteriorar, nós ainda temos a promessa da vida eterna com um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Então, por isso, o Senhor, né, o Senhor da vida, o Deus que nos dá vida, ele tem a nossa vida como uma pérola preciosa em suas mãos, né? Vocês viram aí na chamada, Cristo aí com o seu braço pregado na cruz e segurando ali, como que dentro de um... como eu posso falar, amor? Quando se fala daquela questão do ostensório, é bem a parte onde fica o Cristo ali no ostensório, né? Uhum. Nós temos o ostensório bem no centro, onde fica o Cristo, realmente. E ali está o quê? Está um nascituro. Por que um nascituro? Porque é o valor da vida. O valor da vida. Então, quando se fala da questão das crianças anencéfalas, né? Das crianças anencefálicas, olha só o que diz aqui nesse livro. Segundo afirmações de médicos ligados ao assunto, falando então da ciência, a anencefalia é a ausência total ou parcial do cérebro, ou seja, um defeito de má formação do sistema nervoso do feto, de modo que as crianças geralmente não sobrevivem. Existem casos comprovados de longos períodos de sobrevivência. Então, para entender, né, entender por anencefalia fetal é uma má formação congênita, tá? O termo anencefalia é impróprio, uma vez que não há ausência de todo o encéfalo. O encéfalo compreende várias partes, sendo as principais o telencéfalo, né? Cérebro ou hemisférios cerebrais. O diencéfalo, do qual fazem parte o tálamo e o hipotálamo, né? E o tronco encefálico, ou seja, mesencéfalo, ponte e medula oblonga, né? Quem estuda essa questão da anatomia dentro da área da saúde entende muito bem isso, na questão tanto da enfermagem, da radiologia, a questão, os médicos, né? Enfermeiras, entendem muito bem disso, quem está na área da saúde, tá? A criança anencéfala não está em estado de morte cerebral. A chamada morte encefálica, referida pela Lei 9437 de 1997, consiste na concessão total e definitiva de funções em todo o encéfalo, e não apenas no cérebro. O encéfalo consta de 3 partes: cérebro, né, o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá? A criança encéfala, ela pode não possuir boa parte do cérebro, mas necessariamente ela possui o tronco encefálico. Do contrário, ela nem sequer poderia desenvolver-se e crescer. Então, é o tronco encefálico que rege funções vitais, como, por exemplo, os batimentos cardíacos. Se a criança anencéfala não possuísse o tronco, seu coração não poderia bater. Então, você percebe quando eles falam dentro, há uma má formação. Então, isso é uma cultura do descarte. Tem má formação, vamos descartar. Percebe que eles querem, quando eu digo eles, é a mentalidade que, vou colocar de forma espiritual, né? Essas forças demoníacas aí deformam a mente do homem, né? A ponto de ele não reconhecer a beleza da vida ali. Aí fala, tem má formação, não vai produzir, então vamos descartar, né? A cultura do descarte aí, né? Aí você tem aí, vou colocar assim, nós temos aí uma pessoa com má formações, né, que é constatada ali na gestação, ela não vale nada, vamos descartar. Mas para Deus ela vale, é uma vida. Desde o momento da concepção já é uma vida. Fecundou ali no óvulo,
há uma vida, há uma alma imortal ali. Até tem um testemunho de São Padre Pio. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem um testemunho de São Padre Pio muito interessante, que eu coloquei aqui no caderno. Que é dito assim, ó. Ele foi Santa Giana Beretta, aqui, ó. Olha só, contar como tá. Eu escrevi como realmente tem esse relato. Certo dia, São Padre Pio de Pietrelcina confessou uma senhora que tenha feito um aborto. O santo confidenciou-lhe. Por que razão fez o aborto? Se não tivesse abortado, teria tido um rapaz. Ele teria sido papa e teria renovado a igreja. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha, São Padre Pio. A mulher, ela pecou gravemente ali e ele estava repreendendo. Como será, como a Tatiana disse, né? Que ficou o coração, a alma dessa mãe. Quando São Padre Pio falou isso para ela, você teria um rapaz. E esse rapaz, ele teria sido papa e teria renovado a igreja. Você compreende? Quando Deus concede ali aquela vida já tem uma história, aquela vida tem uma missão, né? Aí tem aquelas católicas por direito de decidir, que não são católicas coisíssima nenhuma, mas que dizem, meu corpo, minhas regras. Ora, aquela criança, aquela vida que está dentro dela, não faz parte do corpo dela. Não é a vida dela, é uma outra vida, é uma outra pessoa. Há ali um DNA totalmente completo, repleto, já ali, constituída ali a questão da cor, né, do cabelo, dos olhos, né, os traços, a cor da pele, a cor dos olhos, já está tudo ali definido, né, porque é uma vida completa. É uma vida completa. Então, olha que testemunho belíssimo esse de São Padre Pio. Agora, nós vamos cair dentro da cultura do descarte. Desperta, cristão! Desperta! Porque agora estão tentando aprovar uma lei que vai permitir que vai permitir aí que são caminhos, né, para um aborto completo, mas é uma lei que quer aprovar a questão da microcefalia. Então, dentro da questão do dicionário da saúde, porque nós também trabalhamos já na área da saúde, então nós temos como falar, porque o Senhor nos concede isso, né? Faça sempre da sua profissão aí um meio de evangelização. O que nós entendemos por microcefalia? Malformação constituída pelo desenvolvimento insuficiente do crânio, associada à diminuição da massa encefálica. Ora, não significa que ela não tenha uma massa encefálica, não significa que de fato ela já esteja morta. É uma vida. As pessoas apelam para o aborto porque elas não sabem que o aborto é o assassinato de crianças no ventre materno, de que estraçalha o corpo da criança ali, de que mutila, de que inserida ali líquidos que queimam a criança, que destroem totalmente o organismo da criança. Ora, escolhe, pois, a vida. O cristão não apoia essas práticas. São satânicas, são demoníacas. O cristão não apoia estas práticas. Até porque o cristão que apoia, o cristão que pratica, o cristão que aconselha qualquer tipo de aborto, induz ao aborto, ele está num pecado de excomunhão. É excomunhão por sentença latai, ou seja, é automática. É automática. De tão grave que é esse pecado. Quer falar, amor? Vou falar só. A gente conheceu há um tempo atrás, uns anos atrás, não lembro exatamente quantos anos. A Associação Guadalupe é uma associação que ela acolhe as mulheres gestantes que não têm condição de criar seu filho, né? Que descobriu a gravidez e sei lá, ou a mãe expulsou de casa, ou o companheiro abandonou, enfim, né? E uma das coisas que a diretora, não sei se fala assim, não sei se ela é a diretora ainda, ou é a presidente, não lembro agora. E ela contou num evento que nós fomos, e ela contou que, na realidade, né, essa Associação Guadalupe, ela faz um trabalho muito bonito de captar essas mães que querem abortar, trazer elas para a realidade, explicar o que essa associação faz. Ela leva essa mãe para fazer um ultrassom. E aí, porque muitas vezes essa mãe, ela
Porque você já deve ter ouvido isso. Ah, a mãe se vê sem saída, né? Sem o apoio de ninguém. Sim, é bem assim. Só que se chega alguém para ela e fala, olha, eu tô com você, que é justamente isso que a associação faz, mas é justamente o nosso trabalho que nós É o podemos seu fazer papel também. cristão. É o papel do cristão. A gente não precisa esperar uma associação. Mas olha só, isso eu quero contar, não só, né, como eu já falei, da associação, desse trabalho bonito, mas de conscientização. E ela falava assim, né? Eu esqueci o nome dela, gente. Maria Ângela? Maria Ângela. Ela falava que ela leva a mãe para fazer ultrassom. Quando a mãe olha no ultrassom, seu filho, o coração bate fazer o aborto. Por quê? Porque não é falado que é um bebê para ela. Às vezes a mãe não sabe que é um bebê, que tem coração. Ela não sabe. Para nós, para mim, já trabalhei na área da saúde e estou na minha 3ª gestação, é normal. Eu sei que o bebê, o coraçãozinho dele bate. Mas para essas mães, elas não sabem. Quando elas olham o ultrassom, elas se deparam falando, meu filho já tem perninha, já tem bracinho, o coração bate. Ela não quer mais fazer o aborto. Independente se tem apoio ou não, e a associação acolhe, dá para ela enxoval, se precisar de um local, arranja um local para essa mãe ficar. Mas entende que essa mãe ela não tem consciência que é um bebê. Ela não sabe, porque não é falado para ela, né? Não é falado, é só células, não tem doado de sangue. Lembra Sarah Winter falava? Sim, sim. A feminista Sarah Winter falava que ela falava para ela, era, né? feminista, é só um amontoado de células. E ela falava, quando eu abortei, eu olhei para a privada, não era um amontoado de células, era o meu bebê formado. Nossa, eu me arrepio, só de falar disso já me dá, vontade de chorar. Mas, ou seja, essa mãe, ela não sabe que é um bebê, ela não sabe que bate, que coraçãozinho bate. Nós postamos há pouco tempo agora, acho que no nosso... aquele milagre, né, daquela médica que colocou ali o estetoscópio. Isso, colocou no coração da imagem do Imaculado Coração de Nossa Senhora e ela ouviu as batidas do coração, né, naquela imagem. E depois muitos puderam relatar que também no ventre de Nossa Senhora se ouvia as batidas do coração de um bebê, de um nascituro. Na imagem, né? É um milagre claro, né? É um aviso, é uma exortação para que, de fato, nos mostrar que a vida começa na concepção. Começa na concepção. É Deus mostrando para nós o valor da vida humana. Da vida humana. Essa fumaça de Satanás, quando você diz que não falam para as mulheres, que não falam para os homens, que não se fala, se coloca ali só como umas cortinas, umas neblinas, né, que realmente vão obscurecer a nossa mente, né, e nós como cristãos não podemos, né, nos render a isso. De forma alguma, nós não podemos nos render a isso. Nós temos que realmente defender os valores da vida. Outra coisa, quando Nossa Senhora fala dessa questão também dos matrimônios, é o adultério, né? É outro caminho que infelizmente muito tem levado ao aborto, porque o sem vergonha ou a sem vergonha vai, adultera, tem relações extraconjugais, né? E o que acontece? Ali é gerada uma vida, mas daquela vida ele não pode, ele tem um compromisso, ou ela tem um compromisso, não sei qual é a solução, vamos abortar. Olha só o que diz aqui. Olha. O drama pessoal pelo qual passa a gestante não pode ser superado com a eliminação do mais fraco. Não se pode tentar resolver o que é dramático com o trágico. Porque no dramático, numa gestação, eu não sei, claro, é um drama, é difícil, na questão do estupro, na questão até mesmo da família, houve aí um adultério, né? Foi gerada uma criança, sim, vai gerar um drama, vai gerar um drama, mas a criança não é culpada. No dramático existe a possibilidade de uma positividade, no trágico só há destruição. E tudo isso, olha só o que vem nos falar em Deuteronômios capítulo 32, versículo 39. Só eu é que dou a vida e dou a morte, né? É o que nos diz o Senhor. Só Ele é que dá a vida. Então, essa questão, né, das feministas, das católicas por direito de decidir, meu corpo, minha regra, ela não é dela.
ela não tem direito sobre esta vida. Dentro da nossa Constituição brasileira, dentro da nossa Constituição, né, a vida do ser humano, ela tem o seu valor, né, o seu princípio tem que ser defendido, né, tem os seus direitos. Né? Ou seja, a mãe, a mulher tem os seus direitos? Claro que tem. O homem tem os seus direitos? Claro que tem. Mas aquela criança que está no ventre, ela também tem os seus direitos. Ela tem o valor, os seus valores. Então, quanto cristão, nós temos que defender a vida. E por falar nisso, aí eu já pego até o gancho para essa questão da eutanásia. Né? Se a gente fala da eliminação do mais fraco, a gente fala da eutanásia. Olha só, em muitas situações, existem pressões econômicas e interesses políticos, tanto no caso da distanásia, como no da eutanásia. Doentes terminais, eventualmente, são submetidos à eutanásia, porque a UTI custa caro, né? Tudo por conta do dinheiro, olha só. Tudo por conta do dinheiro. E em outros casos, tem a sobrevivência prolongada pela distanásia, à espera do momento conveniente para a divulgação da morte. Né? A Santa Igreja, nós como cristãos católicos, nós como povo de Deus, como filhos de Deus, nós não podemos aceitar estas coisas. Né? A cultura do descarte, né, do mais fraco. Nós vimos, né, o que estava acontecendo aí, né, em certos países afora, nessa questão do Covid-19. Né? Os idosos eram deixados de lado, abandonados à própria sorte. Por quê? Porque já está no fim da vida, porque não produz mais, né? Porque, infelizmente, o governo tem que manter, entre aspas, digamos assim, porque ele trabalhou por isso, né? Ele contribuiu por isso, mas não, o governo tem que manter, então vamos aí eliminar os mais fracos, né? Tem até certos países aí também, que assim, é menina, né? Constatou que é menina? Elimina, porque menina vai produzir menos, né? Então nós queremos homens para produzir mais. Olha só onde chegou a mentalidade, a bestialidade do ser humano, né? Bestialidade, né? Porque isso é uma bestialidade. De fato não é um ser humano, né? Com uma razão, com um raciocínio, né? Ele vai compreender o valor da vida que Deus concebeu a ele, né? E a qual o homem e a mulher, como esposo e esposa, participam, né? Como co-criadores com o Senhor. A beleza da vida está aí, nós somos co-criadores. Claro, há dificuldades, amado. O Senhor diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o né? Hoje nós tivemos aí a Maria Clara num tempo de dificuldades também, né? Num tempo aí de certas enfermidades, né? Calamitosas, digamos assim. Nós tivemos depois o Lucas, né? Também num tempo aí de chikungunya, de Zika vírus. Né? Zika vírus. E agora nós temos aí o Pedro, que é uma esperança para nós, para a nossa família, para esse mundo. Nós temos pelo que lutar. Nós temos pelo que lutar. Né? Então, nós temos que tirar, né, essa fumaça de Satanás de dentro, né, da igreja doméstica também. Da igreja doméstica também. Então, excluir essa cultura aí, a cultura da morte, na questão do preservativo. Né? Por quê? A explosão demográfica, né? Temos que ter o controle dessa explosão demográfica, faz parte da agenda da cultura da morte. Faz parte dessa agenda da cultura da morte. Por isso, tantos anticoncepcionais, nós estamos falando aqui primeiramente de abortos provocados, né? De assassinatos de crianças mesmo, né? Tá até rolando muito aí uma palavra chamada eufemismo, né? Que é o quê? Troca uma palavra, um jogo de palavras semânticas aí que vão sendo trocadas para quê? Para deixar mais tirar fácil, o foco. para que você aceite mais fácil. Isso, né? Se não falou, se não tocou na palavra aborto, tá tudo bem.
Nós temos que nos manifestar pela fé, claro, pela oração, mas com atitudes também, né? Realmente orar contra aí essas clínicas de aborto, né? Orar pela conversão, né? dos médicos, dos profissionais da saúde, educar os nossos filhos numa formação humana, porque quando o governo dá pitaco na educação do seu filho, querendo colocar lá dentro professores com a mentalidade da ideologia de gênero, eles não querem que o seu filho realmente seja um profissional de valores, né? Então nós vamos ter aí médicos, sim, médicos voltados para a cultura da morte. Aí vai te oferecer o quê? Anticoncepcionais. E o anticoncepcional, o que ele faz? Ele pode provocar abortos ocultos. Talvez você nem saiba, mas por tomar o anticoncepcional, você vai estar abortando seus filhos. Mas você nem sabe. Já é o governo dando pitaco na sua família, né? Quer dizer, a sua família quem manda é você. Você, né? Você e Deus, na sua consciência com Deus, define quantos filhos, né? O governo tem que falar, olha, você chega de filhos, tá bom? Nós estamos no terceiro, tá bom, Tatiana e Wellington? Chega, né? Para que ter mais filhos? Vocês têm condição de ter mais filhos? Né? Tira da gente a consciência cristã. Então, qual é a nossa consciência hoje? O que nós prometemos no altar? Né? Prometemos receber os filhos que Deus nos enviasse. Sim, né? E educar na lei de Cristo e da igreja. Agora, se eu uso qualquer método contraceptivo de barreira, não permito com que esses filhos venham, eu não estou sendo fiel à promessa que eu fiz no altar. E está fugindo do compromisso a qual está inserido na alma do homem e da mulher. Ser co-criador. Porque é só nesse momento, ápice do momento do sacramento do matrimônio, é que nós nos tornamos co-criadores com o Senhor. Nós participamos da criação. Olha só, olha que mentalidade, meu Deus. Olha que mentalidade. Nos tirar da beleza da imagem e semelhança de Deus. Quero falar algo também, porque assim, muitas mulheres falam assim, é fácil falar, mas meu marido não ajuda, né? Eu que tenho que acordar à noite, eu que tenho que educar, eu trabalho fora e tudo mais, né? Muitas mulheres se sentem desamparadas, né? Mas vamos mudar essa realidade. Primeiro, o homem deixou de ser homem, né? O varão mesmo, aquele homem que a mulher pode contar, que vai trabalhar, né? Hoje eu não trabalho mais fora, né? Graças a Deus o Wellington nunca foi um homem assim, já ficou desempregado, ele nunca ficou acomodado, né? Ele sabia o papel de homem dele, né? Mas muitos homens não sabem o papel de homem. Eles são, desculpa a palavra, mas hoje muitos homens são afeminados. Eu não estou dizendo nos trejeitos, não. Eu estou dizendo no comportamento. Eu sou um homem de família. Eu preciso sustentar a minha família. Por mais que a minha esposa precise trabalhar fora, né? Então, qual é o meu papel? Eu sou o provedor, né? Então, eu preciso ser o José ali. E muitos homens não têm isso. Então, as mulheres também se sentem desamparadas. Como que eu vou ter mais filhos, sendo que o meu companheiro, o meu esposo, eu não posso contar com ele? Eu não estou dizendo que assim, e aí passando pro lado da mulher. Porque a mulher também quer. Quantas mulheres que eu já conversei? Mas por que só eu que tenho que acordar à noite? Por que eu que tenho que arrumar a casa? Gente, existe o papel de homem, existe o papel de mulher. Eu não estou dizendo que o homem não deva fazer as coisas em casa, não é isso. Só que o feminismo fez o quê? Com que nós não chegamos mais à nossa essência, daquilo que é próprio da mulher fazer. É próprio da mulher ornamentar a casa, arrumar a casa. Não estou dizendo que o homem não ajuda. O Wellington me ajuda demais, da maneira que ele pode, porque como ele é provedor da casa, ele trabalha muito. Então, da maneira que ele pode, ele sempre me ajuda. Só que quem dá aquele toque feminino, que coloca uma flor... Eu tenho um vaso de flor artificial na mesa, o Wellington não gosta, mas fica bonito, né? Eu troco as toalhas da mesa, as toalhas do fogão, e que combina com o puxa-saco. São essas coisinhas que é de próprio da mulher. Então não adianta. E aí vem, por que o feminismo vem? Trazer, querendo que a gente se iguale ao homem, isso é impossível. Nós não somos iguais. E essa complementariedade dos dois que é lindo. Nós não somos iguais, não vamos ser. Isso é nítido, já começa olhando pelo corpo de nós dois, que é diferente, né? Não é igual.
Então não adianta querer igualdade de salário, igualdade de afazeres, porque não dá certo. E aí é nisso que a gente pena mulheres, porque a gente quer e briga dentro de casa, porque o marido não faz isso, porque o marido não faz aquilo, sendo que tem muitas coisas que são próprias nossas. São coisas próprias nossas. Claro que existe conversa em tudo isso, precisa conversar com o esposo, né? O esposo deve ajudar em casa. Uma vez eu falei para o Wellington assim, né? Você não está me ajudando, porque você mora aqui, né? Nada mais justo do que você fazer as coisas próprias, para deixar a nossa casa organizada, né? Mas a gente não tem que pensar assim, então eu não vou, se eu não cozinhar, então não tem comida em casa, então ele também não cozinha. E fica aquela guerra. Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo porque passa ano, né? E quantas brigas no matrimônio, quantas separações não tem por causa disso? De mulher não assumem a sua femininidade, não assume a rédea da sua casa, não é a dona da sua casa. Quando fala dona, né, dona de casa, é porque você quem manda na casa é você, no sentido de ornamentar, de onde estão as coisas, de organizar Mas as vai coisas. até mais além do que isso. Não só dessa questão de ornamentar, mas a gente vai também na questão de a mãe ser a mestra, a educadora. A mãe ser a mestra, ser a educadora, né? Então isso é muito interessante e é muito importante. A questão, quando diz, né, educar os filhos na lei de Cristo. De quem é o primeiro papel? A mãe. A mãe. Cada um, claro, dentro até de um livro chamado O Catecismo da Educação, vamos ficar postando cada vez mais aí essas indicações, amor. Tanto da... Porque tudo envolve, essa questão da cultura da morte, tudo envolve. Quando tira o homem do papel de homem e tira a mulher do papel da mulher, né, está desconstruindo a família. Está desconstruindo a família. Porque e aí, imagina, dentro de casa nenhum sabe o seu papel. Não, Muitas não sabe vezes o seu papel. A mulher assume o papel do homem e o homem assume o papel da mulher. Uma vez eu vi, desculpa te interromper, uma pergunta no Instagram de uma pessoa, assim, né, que abre sempre caixa de perguntas e tal. E a pessoa falou assim, o marido, tem algum problema a minha esposa trabalhar e eu ficar dentro de casa? Gente, olha os papéis invertidos, porque tem consequência até para os filhos, não é isso? É louco pensar, né? Mas eu fiquei só pensando na situação. Oh, Jesus amado. então a gente vê aí muitos matrimônios, né, também se acabam. Se acabam. Por quê? Porque não sabem viver. Então, qual é a arma que nós temos? A oração. É orar juntos, é meditar a palavra de Deus, é envolver a educação dos filhos, né? Porque quando, claro, né, se a mãe trabalha fora e o pai trabalha fora, né, ainda assim não tira deles a responsabilidade da educação dos seus filhos. Não tira deles essa responsabilidade. Então é necessário sim eles educar, tanto de uma formação humana como uma formação espiritual, né? Catequizar eles é importante, até porque se você não for para a luta, se você não for para cima, o cristão foi feito para o combate. Se você não entrar neste combate, se posicionar, se você não tomar a armadura de Deus, não vestir a armadura de Deus, né, a sua família não vai sobreviver. Não vai sobreviver. A sociedade em si, ela não está interessada na sua família. Não mesmo. Ela não está interessada na construção da sua família, mas sim na destruição dela. Então desperta. Peça a Deus entusiasmo para a oração, para o conhecimento, estuda a sua fé, estuda o seu matrimônio, né, o sacramento, estuda, leia bons livros, né? Leia a vida dos santos, Santa Giana Beretta-Molla, que entregou a vida, né? Até essa questão... muito rápido isso agora. Até uma questão de Santa Giana Beretta-Molla entregou a vida pela vida do seu filho. Agora, vamos pensar numa situação contrária dessa santa. Imagine você prolongar a sua vida às custas da vida do seu filho. É um pensamento totalmente diferente. Uhum. E com certeza vai ficar martelando ali no teu coração. Eu prolonguei a minha vida às custas da vida do meu filho? Eu prolonguei a minha
felicidade, entre aspas, às custas da vida do meu filho? O meu comodismo, a minha viagem para Disney, os meus 2 carros na garagem, o meu apartamento, a minha fazenda, a minha casa, a minha piscina, as minhas viagens, às custas da vida do meu filho? Tem que se começar a pensar. Desperta tu que dorme. Desperta o Padre Paulo. Vamos pra cima, Padre. Só bem. Rosário neles, Padre Paulo. Rosário neles. Saudade, hein? Mas é justamente isso, né? Então, de fato, nós temos que cair em si. Se você é cristão, que seja cristão mesmo. Eu não aguento, Padre. Bons livros, falou comigo, me liga. Ó, tem livro aqui que a gente quer, tá, Padre? Eu te ligo sim, pode deixar. Desculpa, não aguento, gente. Não, mas é isso, né? A gente tem pouco tempo no Instagram. Quanto tempo? Tem 3 minutos no Instagram. 3 minutos. Gente, eu acredito assim, que a mensagem é passada, né? Escolher a vida é justamente isso, é lutar pela vida, né? Nós comungamos do Deus que é vida, né? E nos concede o seu Espírito vivificador, que é o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, se nós temos o Espírito Santo, nós não podemos estar ali, vamos colocar assim, apoiando essas causas. Nós não podemos. Nós temos que, de fato, clamar o Espírito Santo, despertar do sono do pecado e ir para cima. Se é radicalidade, nós temos que ser santos, sim. Nós temos que ser santos, sim, em oração e em atitudes também, né? Se desligar de todas essas culturas. Não cabe ao cristão, né, essas práticas. Claro que dentro do 6º mandamento, não pecar contra a castidade, nós podemos até falar novamente, abordar mais sobre essa questão de anticoncepcionais, da mutilação do corpo do homem e da mulher, né, que vai ali nos deformar quanto co-criadores com o Senhor. Então, pelo amor de Deus, estudem nesse sentido. Nós vamos estar postando sempre lives da Cris, do Padre José Eduardo, que fala muito sobre isso também, Padre Pedro Stepien, né? Nós damos dica, nós somos setas para vocês, né? Então, por favor, sigam no caminho de Cristo, né? Sejam cristãos autênticos, verdadeiramente, né? Que realmente abominem a cultura da morte. Quer encerrar, amor, falando alguma coisa para nós? A mais? Não, acho que é isso. Então, é isso, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Procure dentro da palavra de Deus. Eu vou procurar postar dentro da Sagrada Escritura, né, palavras direcionadas de Jeremias, do Salmo 138, Jeremias 1, Deuteronômios, né, palavras ali que realmente nos levam, né, a encontrar a beleza da vida. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Rezem por nós. Sim. Né? Rezem por essas lives. A gente vai deixar uma pergunta aqui e vocês colocam nos comentários. Né? Vocês preferem que a gente faça de manhã ou à noite a live? Não é isso que a gente estava pensando? Era mais ou menos isso, porque por conta da estabilidade, né? Porque à noite sempre será ou num sábado ou num domingo. Mas vai acontecer de algumas vezes me chamarem para trabalhar, né? E eu não vou poder negar isso, né? Tá acontecendo algumas coisas aí que eu não vou poder negar trabalhar numa folga minha, né? E aí ou a gente vai fazer a live só com a Tati, ou no dia não vai ter a live, no fim de semana não vai ter a live. Então fica essa pergunta, porque se for de manhã, a gente consegue estabelecer um horário, provavelmente entre as 10h30 da manhã, e o dia certo de sempre estar fazendo a live. Né? Só que eu sei que na realidade de muitas pessoas elas não vão poder participar, né, de forma ao vivo, mas só vão poder assistir depois. Por isso a pergunta. Aí vocês coloquem aí e a gente dá uma olhadinha depois nos comentários. O que vocês acham, tá bom? Então nós agradecemos aí a Érica, a Luana, agradecemos aí mesmo, a Fabão da Branca. Olha o Fabão aí, louvado seja Deus, Fabão. Ó, no Instagram a gente já vai cair. Mas muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Cléo, Miguel, a Deisa que entrou há pouco tempo. Obrigada, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Tchau, né? Que o Espírito Santo permaneça com a gente. Escolhe, pois, a vida. Amém?